Então, hoje nós vamos falar sobre gráficos de proteção. Gráfico de proteção, gente, é gráfico de ataque também. Não cabe moralismo na radiestesia, não cabe moralismo na radiestesia. Então, hoje, uma cliente me trouxe uma situação de que ela perguntou no grupo que ela queria colocar na cruz ansata para o médico. Perdeu o CRM e alguém falou: não faça isso porque alguém vai morrer. Por quê? Alguém só pode perder o CRM, ela quer se vingar do médico por causa de algum motivo. Alguém só pode perder o CRM se outra pessoa morrer? Gente, pode acontecer muita coisa. Essa pessoa me falou que quer fazer isso porque é um médico que passa a mão nas clientes. De repente, alguém faz o BO. Alguém faz o BO, daí o médico não vai ser preso porque tem nível universitário, mas alguém denuncia para o Conselho Regional de Medicina, ele perde o CRM. Então, parem de tentar controlar assim, o que é que vai acontecer se eu usar tal coisa. Não está no seu controle. Não está no seu controle. Nem a tua vida está no teu controle. Como é que a vida do outro vai estar no teu controle? Nem a tua vida está no teu controle. Como é que a vida do outro está no teu controle? Então, eu acredito em reencarnação. Porque se eu não lembro de reencarnações, então a minha mente é muito criativa. Porque eu lembro de várias outras Renatas com outros nomes em outros tempos. Então, se não existe reencarnação, então a minha mente é muito criativa. Então, eu acredito na reencarnação. E eu seguia o Gasparetto antes do Gasparetto morrer. E é interessante a passagem dele do espiritismo para o espiritualismo. E eu não tenho raiva de espírita. Espíritas estariam certos se eles se modernizassem, mas eles estão lendo até hoje livros super datados do Allan Kardec. E tudo tem que ser interpretado, até Bíblia tem que ser interpretado, por que eu não vou interpretar Allan Kardec? Então, entendam que é sobre interpretação. Você reencarnou, qual é o teu karma? Qual é o teu karma? Então, vou usar a Renatinha. Renatinha reencarnou. Qual que é o karma de Renatinha? Renatinha nasceu, papai e mamãe da Renatinha foram à falência e viraram alcoólatras. Pois é, né? E Renatinha teve um monte de doença. Esse é o karma de Renatinha. Esse é o karma. Depois ela vai ficar adulta, daí veio o Mário e a coisa aliviou um pouco. Porque o karma do Mário não era o karma da Renata, e parte do karma da Renata melhorou ali. Ah, então meu karma, deixa eu ver se eu entendi, era o irmão mais velho, era a mãe, era o pai, e o irmão caçula veio, aliviou um pouco as coisas. Ah, então esse é meu karma. Eu não preciso piorar as coisas. Depois, eu mais adulta, eu vou ter o que se chama de Dharma, o livre-arbítrio, que é a minha vida. Mas a minha vida ela já vai estar contaminada. Como que a minha vida já vai estar contaminada, gente? A minha vida já vai estar contaminada com aquilo que eu aprendi quando eu era criança. Então, esse pai, essa mãe, me passam limitações, que é o coleguinha estava falando sobre crenças limitantes. Esse pai, essa mãe, essa pobreza, esse alcoolismo vão me dar crenças limitantes. Vão me dar crenças limitantes. Mas já é uma reação minha. Já é uma reação minha. Eu já tenho que trabalhar com psicólogo, terapia. Já é uma reação minha. Essas crenças limitantes vão dar o meu Dharma, que é a minha reação de certo e errado no mundo. Daí, se eu fizer coisas erradas, que não existe exatamente coisas erradas,
Mas se, de acordo com o meu karma, eu aprender que eu posso enganar, que eu posso ferrar, esse Dharma vai se tornar o karma que vai fazer com que eu venha na próxima encarnação. E daí eu tenho oportunidades de fazer coisas boas e coisas ruins, se é que existem coisas boas e coisas ruins, porque na verdade elas são de acordo com a sociedade, com a cultura, com o tempo. Como eu estava falando, há 100 anos atrás, era uma coisa boa um pai casar uma menina de 15 anos, era uma coisa boa, estava garantindo o futuro da filha. Hoje nós sabemos que é pedofilia. Então, assim, o certo e o errado dependem de tempo, espaço, dimensão, cultura, sociedade. Mas eu vou criar a minha próxima vinda à Terra. Se é que ela vai existir, se é que ela vai existir, porque se eu estiver em paz com tudo que eu fizer, não tem por que eu vir aqui para acertar alguma coisa. Então, parem de tentar controlar as coisas. Eu vou mandar para alguém, com a radiestesia, uma sugestão. Uma sugestão. É assim com a magia também. Eu vou mandar para alguém com a magia uma sugestão. E a pessoa vai fazer dentro da sugestão o que ela tem tendência de fazer, vai acontecer dentro da sugestão, dentro da crença limitante, dentro da educação, dentro da ação e reação dela. E essa ação e reação é dela. E daí vem a nossa decepção com algumas magias. Que as pessoas falam, eu fiz para fulano e não aconteceu nada. Não aconteceu nada no seu ponto de vista. Não aconteceu nada no seu ponto de vista. Porque, gente, eu posso assim, eu já falei para vocês, eu posso estar atropelada, cansada, acabada, brigada com o namorado, com o coração na mão, com o coração na boca, com uma facada no fígado, querendo me esconder. Se tiver uma aula marcada para eu fazer, eu vou passar uma maquiagem, beber uma água, olhar assim para mim e falar, vai, Renata, e vou aparecer aqui. E se alguém tiver me mandado alguma coisa, vai falar, não aconteceu nada com a Renata. Vocês só me viram parar 2 vezes na vida, que foi na dengue, que parada. Que parada que foi. E que foi na cirurgia da boca, quem é mais antigo lembra da cirurgia da boca, que parada. Tirando isso, eu não parei em 50 anos. Então, parem de querer controlar o mundo e deixem fluir. Deixem fluir. Então, vamos lá. Primeiro gráfico de radiestesia. Pelo amor dos deusinhos, usem esse gráfico de radiestesia de maneira certa. A nossa cruz ansata aqui, que inclusive eu até nem estou fazendo aqui a propaganda da Luciana Silveira, terapeuta holística, obrigado por emprestar a imagem da cruz ansata para a gente. Porque eu não ia baixar agora. Gente, observem bem aqui o cursor. Eu tenho aqui um círculo. Nesse círculo, pelo amor dos deusinhos, eu vou colocar o contrário do que eu quero. O contrário. Daí ele tem uma alça aqui, uma alça. Uma alça, porque a cruz, deixa até, eu vou pegar ela para mostrar para vocês ela física. Tem na loja, só pedir para o Mário que ele manda fazer. Ele sabe como fazer. Tem uma alça, porque a cruz dos egípcios simplesmente era um círculo com uma alça. E daí ele tem 1, 2, 3, 4 pilhas inversoras. Então, ele é um inversor, ele está invertendo.
E ele tem aqui um decágono, que é onde você coloca o teu testemunho, o teu, você que está fazendo. Então, por exemplo, Iraci de Jesus, Cássia de Paula, Marli de Medeiros Moreira. É o teu testemunho, o teu. Então, imagina o seguinte: aqui no círculo tem uma pessoa que você quer que se separe. O que, que você vai colocar aqui? Casada, bem com o marido. Então, você coloca, por exemplo, Daniele Batista, casada, bem com o marido, casada com o Bruno Lopes. Ela vai passar pelo inversor, e aqui o testemunho, você coloca o testemunho de quem? De quem está pedindo, gente. É quem está pedindo. É a Raquel, é a Iraci, é a Cássia, não é a Daniela. É quem está pedindo. Daí, deixe de ser bonzinho. Deixe de ser bonzinho. João Batista está te incomodando, o vizinho está te incomodando, o vizinho põe o som alto todo dia. Você pode colocar aqui, o som alto todo dia. Sou João Batista Pereira, som alto todo dia. Vai inverter aqui. Aqui você coloca o testemunho de quem? Seu. É a Renata Irene que está pedindo, não é outra pessoa que está pedindo. Quem está pedindo é a Renata Irene. Então, coloca o testemunho da Renata Irene. O que, que vai acontecer? O som dele vai quebrar? Alguém vai denunciar para a polícia o som alto várias vezes? Não sei. Ele vai brigar com a mulher e a mulher vai falar para ele nunca mais fazer festa? Não sei. O que vai acontecer com ele é pela ressonância dele. Pare de se culpar pela ressonância alheia. Pare de se culpar pela ressonância alheia. Não é assim, ai, mas eu vou pegar o karma porque o João Batista, porque eu coloquei isso daqui e o aparelho de som do João Batista é ressonância dele. E aqui, se você, por exemplo, quiser acabar com a saúde de alguém, colocar aqui, acabar com a saúde do Mário, do meu irmão. Acabar com a saúde do Mário, do meu irmão. E colocar aqui um testemunho meu. Vamos dizer que eu detesto meu irmão. É uma coisa que nunca vai acontecer. Acabar com a saúde do Mário. O que, que vai acontecer com o Mário? O que ele tem tendência, gente. O que ele tem tendência. É por isso que às vezes as coisas não funcionam. Porque eu coloco acabar com a saúde do Mário. Daí vamos dizer, ele é gordinho. Ele adora uma gordurama. Ele vai pegar uma gordura no fígado. Ou ele vai ter um probleminha relativo à obesidade. Ou ele vai ter um probleminha relativo. Opa, peraí que a menina resolveu não. Ele vai ter um problema relativo à característica dele. Não sou eu dona desse controle. Não sou eu dona desse controle. E se ele for uma pessoa 100% saudável, 100% saudável, o que vai acontecer? Não sei. Vai romper o ligamento do pé jogando um futebol. E eu vou olhar e falar, não aconteceu nada. Porque magia não existe. E para ele vai estar magoadíssimo de acabar com o futebol dele de domingo com os amigos. Mas não vai ser a resposta que eu quero. Então, aprendam que, às vezes, a resposta do mundo não é a sua resposta, é por isso que ela é decepcionante para você. Mas houve uma resposta. De novo, aquilo que eu estava falando no começo, que muitas vezes você não vê a resposta do mundo. Muitas vezes você não vê a proteção do mundo, que nós vamos falar sobre gráficos de proteção. E quantas vezes você está usando um gráfico de proteção? O gráfico de proteção
te protegeu. Você só torceu um pé quando você devia quebrar a perna. E ao invés de você ter essa visão, você fala, ai, porque eu torci o pé. Então, esse gráfico não aconteceu. Gente, pare. Você pode usar a cruz ansata do tipo fulano me pagando direitinho a dívida do carro. Daí inverteria, ele não te pagaria. O fulano não me pagou as 12 prestações do cartão de crédito. Ele olha para você e fala, eu vou te pagar as 12 prestações. Por quê? Porque você inverteu. Mas, pelo amor dos deusinhos, aprendam que é um inversor. Ó, esse daqui. Tem na loja? É só você pedir, é só você encomendar para o Mário, que ele pede para o nosso fornecedor. Nosso fornecedor é um latino, não sei se é o seu Juan, não sei se o seu Juan é argentino, é paraguaio, é peruano, não sei, um latino. Uruguaio, você que vai telefonar para o seu Juan e falar, seu Juan, faz 3. Se for em papel, o que você vai fazer? Vai colocar ele em cima de um decágono. No decágono vai estar o teu nome. Aqui, ó, você pega um papel mais ou menos do tamanho de um cartãozinho e você escreve o contrário do que você quer e você coloca aqui, ó. Pega o cartãozinho e coloca o cartãozinho aqui. Cartãozinho aqui com o teu pedido. A cruz, decágono, teu nome, porque decágono é um limpador, para não sobrar nada para você. Pode ser desimpregnador, pode ser qualquer placa de limpeza. Teu testemunho, porque é para você que está pedindo, você não quer que sobre nada. Coloque em cima e o que você quer. Mas, pelo amor dos deusinhos, aprendam que o pedido é o contrário. Eu tive aqui um trabalho, eu passei um dia inteiro trabalhando, porque eu não. E de novo, o que eu falei para vocês. Tomem conta do surto emocional de vocês. Tome conta do surto emocional de vocês. Uma cliente, eu nem lembro qual delas, mas é uma cliente que até conversa comigo de vez em quando. Ela percebeu um obsessor dentro de casa. Alexandre da viagem estava lá perturbando. Era só ela ter colocado aqui Alexandre da viagem na minha casa. Pronto. Colocou aqui. Sabe o que ela fez? Ela fez o pedido certinho. Expulsar todos os obsessores da minha casa. Se ela colocou expulsar, o que aconteceu? Chamou. Se ocorre o contrário e ela colocou expulsar, então ela convidou. Gente, deu uma bagunça. Entrou periquitos na casa dela. Entrou tanta coisa na casa dela, porque ela colocou expulsão, exorcismo, colocar para fora. Então, entrou, foi convidado, abriu o portal, me deu um trabalho do cão. E ela ainda reclamando para mim. E eu falando, fulana, tô tentando te ajudar. E ela, ai, tá ruim. Ai, tá ruim. É lógico que tá ruim. Tô tentando te ajudar. Ai, não tô aguentando. Ai, olha o que você fez. Cuidado com surto emocional. Cuidado para no calor do momento não fazer besteira, gente. Radiestesia se faz de cabeça fria. É por isso que quando a gente faz radiestesia, antes a gente se limpa. Antes a gente se cuida. Antes a gente cuida da nossa casa. Por quê? Porque radiestesia se faz de cabeça fria. Então, essa aula é para eu mostrar para vocês 10 gráficos de proteção. Não é esse que é para eu compartilhar com vocês, não é esse. Então, vamos lá aos gráficos. Alguns é clássicos, alguns são clássicos, vocês já conhecem e nós não vamos ficar muito neles. Tá aqui, gente. Yoshua. Yoshua. O que tem aqui?
O que tem aqui? Essa ponta de cima, que parece um tio, é uma letra hebraica que simboliza o fogo. Fogo. As duas letras hebraicas das laterais, elas simbolizam especificamente a terra e o ar. A terra e o ar. Entenda que para os hebreus, a terra e o ar são a mesma coisa. O domínio da terra é o domínio do ar. Por quê? Porque através da mente, que é o ar, eu tenho mental. Eu tenho mental no lugar. Através da mente, que é o ar, eu adquiro coisas materiais. Então, a terra e o ar é a mesma coisa para vocês. Aqui no meio, aliás, para os hebreus, eu tenho Shin. O que é o Shin? É o sopro divino. O Shin é a manifestação do ser humano na Terra. O Shin, ele representa a materialização. E abaixo eu tenho a água, que é a emoção. Veja que eles colocam a água nos pés. Então, aqui eu tenho norte e sul. Eu tenho norte e sul. O fogo é para o norte, a água é para o sul. Aqui eu tenho norte e sul. Aqui eu tenho norte e aqui eu tenho sul. O fogo é o norte, a água é o sul. O fogo é a cabeça, a água são os pés. O que te finca na terra? A água, as emoções. Você se finca na terra, você quer ficar na casa, porque é a casa que você nasceu, quer ficar com a pessoa, que é a pessoa que você namorou, são seus pés. A água é aos pés. Água é o sul. O norte é o fogo. É a mudança. E aqui, o que é o elemento? Éter. O éter, que é a materialização do seu desejo. Então, aonde que eu vou colocar o meu pedido? Em cima do éter. Em cima do éter, que é a materialização do meu pedido. Então, o meu pedido, ele vai acontecer porque é a materialização. E eu tenho aqui um crucifixo em fogo, água, terra e ar, pedindo a proteção do meu desejo. Por isso que esse gráfico ele é utilizado na porta das casas, para evitar que nada que não seja seu desejo, nada que não seja seu, entre na casa. Como nada que não seja seu vai entrar na casa, diz a lógica que nenhum espírito deveria entrar. Porém, é o que acontece. Nem sempre. Por quê? Ele não te protege do que é seu. Então, eu sempre vou falar para vocês sobre autorresponsabilidade, pensamento, remedinho psiquiátrico em dia, terapia. Ele é um gráfico de proteção, inclusive, que trabalha se você tiver magia, feitiço, olho gordo, que esteja atrapalhando você de conseguir o quê? As suas coisas. Então, ele é um gráfico de proteção que vai te ajudar a conseguir o seu. Se você tiver Arlete, posso fazer a cruz ansata para minha saúde? Ao contrário, escrever muito doente para ficar curada? Sim, sim. Inclusive, você escreve assim, muito doente, com tumor, com mioma, botando sangue pela boca. Exagera, exagera. Exagera que aí vem o contrário.
Vem o contrário, vem exatamente sem tumores, com saúde, sem sangramento, emagrecendo, dá aquela engordadinha. Faz isso, faz isso. Então, aqui, ele só não te protege do teu próprio pensamento, que nós sempre vamos falar sobre a autorresponsabilidade. O Yoshua, em geral, ele evita que entre na tua casa diversos níveis de má sorte, azar, magia, só que se estiver ressonante com você, vai entrar. Se tiver ressonante com você, vai entrar. Então você tem que tomar cuidado com essa ressonância. Para você evitar essa ressonância, você vai fazer o quê? Você vai utilizar o desimpregnador. Deixa eu ver aqui. Então, como é que eu saio desse negocinho? Eu saio aqui desse negocinho. Eu só vou conseguir mudar o vídeo saindo aqui. A Cícera, a internet está muito cortada. Vamos voltar lá no vídeo. Próximo gráfico. Próximo gráfico. Estou tentando mudar aqui. Uhul! Vamos lá, avançar. Desimpregnador. Desimpregnador. Tem alguém pedindo para participar? Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, eu estou aqui sem a ajuda do Tiago. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para participar ou não. Não, para mim não aparece gente pedindo para participar. Muita infecção no pé indo para o osso. A cruz ansata pode fazer. Aprendam, gente, a cruz ansata não é só para sacanear, não. A cruz ansata não é só para sacanear. A cruz ansata, ela serve para coisas boas. A cruz ansata, ela tem a fama de ser um inversor rápido. Ela tem a fama de causar mudanças rápidas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui infecção generalizada. Vou colocar aqui. Infecção generalizada de Ana. E montei a cruz ansata. O que eu estou pedindo? A inversão da infecção. Então, a cruz ansata, ela não é usada só para sacanear os outros, não. A cruz ansata, ela pode ser usada para coisas boas. Da crise de sinusite. Só que daí, nós temos que pensar... Não, mas espera aí. Você vai tirar ela da crise. A gente tem que pensar sempre, gente, no que é possível e no que não é possível. Então, aqui eu tenho a Liliane falando. Minha gatinha tem diabetes e mesmo com remédio ainda não está controlada. Se colocar glicemia alta, a glicemia dela fica baixa. Ele é um inversor. Se colocar glicemia alta, inverte, a glicemia fica baixa. Só que cuidado para não criar um outro problema. Porque às vezes glicemia baixa é um problema. Porque às vezes glicemia baixa vai dar a ânsia da tua gatinha de consumir aquilo que faz a glicemia ficar alta. Então, tenha controle em tudo que você colocar. Faça um pedido neutro. Então, saúde ruim. Daí a saúde melhora. Pode ser glicemia desequilibrada, glicemia equilibrada. Com saúde,
tenha cuidado com termos. Por exemplo, não use para doenças que têm ciclo. Eu vou usar um exemplo. Catapora. Então, assim, com catapora, para a pessoa ficar sem catapora. Só que catapora tem um ciclo. Esse ciclo é febre, esse ciclo é estourar as feridas, esse ciclo é cicatrizar as feridas, esse ciclo é recuperação. E se eu coloco com catapora para a pessoa ficar sem catapora, tudo isso tem que acontecer de uma vez só. Então, eu estou pedindo que para ela ter um desequilíbrio. Eu não posso pedir para a pessoa ter um desequilíbrio. Isso. Então, assim, não faça pedidos que têm gradação, porque você pode confundir tudo e piorar tudo. Faça pedidos que podem ser invertidos. Sempre pensa, é uma inversão. É um pedido que pode ser invertido. E às vezes você pode fazer pedidos absurdos, assim, do tipo, com carro, sem carro. Você pode colocar aqui, a Renata está de saco cheio de não ter carro. Sem carro, coloca aqui, sem carro. De repente, Renata tem só 5.000 reais na conta. Aparece um vizinho louco e fala, ai, Renata, eu estou mudando de estado, não posso levar o carro, e é velho mesmo, vendo por qualquer 5.000 reais. De repente, Renata está andando no shopping center e tem lá um negócio, compre 100 reais de compra e concorra ao sorteio de um carro e o carro é sorteado. De repente, o tio da Renata morre e deixa o carro de herança. Então, não se preocupe com isso. Isso vocês podem fazer, por exemplo, com casa, sem casa, sem casa. Não tem onde morar, sem casa, sem casa, sem casa. De repente, aparece um leilão online de uma casa com um monte de dívida no IPTU, mas que eu posso ir acertando com a prefeitura aos poucos, que a casa valia 150 mil, mas como a pessoa está com 100 mil de dívidas, eu dou o lance de 50 mil e ainda parcelo em 10 vezes. Então, gente, não tenham medo, mas façam pedidos que podem ser invertidos. Então, você pode fazer alguns recursos, você pode colocar aqui, simplesmente com problemas no quadril, sem fazer a cirurgia e sem a prótese. De repente aparece a prótese, aparece uma cirurgia reparadora, aparece uma solução para o problema nos seus quadris. A cruz ansata, ela é muito poderosa, mas é sobre saber usar a cruz ansata, é sobre saber usar. Bom, vamos para outros gráficos, senão a gente fica na cruz ansata. Eu já mostrei para vocês também o Yoshua. Agora eu vou mostrar o desimpregnador, gente. O desimpregnador. Esse daqui. O desimpregnador, gente, ele é muito interessante porque ele desimpregna você de tudo aquilo que não te pertence. Não te pertence. Ele foi feito para desimpregnar você de tudo aquilo que não te pertence. O correto, o ideal é que ele tenha 72 ou 78 flechas. Se ele tiver menos, ele vai deixar de funcionar? E se ele tiver menos, ele não vai deixar de funcionar.
Eu também já ouvi uma besteira sobre desimpregnador de uma pessoa que falou que ia aumentar o problema, porque aqui no meio há um decágono. Imagina aqui no meio, você coloca a tua foto. O que que o decágono está limpando? Você, gente. Você. O que que o decágono está fazendo? Está potencializando o seu testemunho. Então, está potencializando quem você é. Ele está devolvendo você para você mesmo. Isso daqui, gente, é o comparável a uma parede de escudos dos guardas romanos. Então, você vê isso, se você assistir Gladiador, se você assistir até Vikings, e falar em parede de escudo, você vai ver que o gladiador, o viking, o soldado, ele faz o quê? Ele põe o escudo na frente dele e a espada para fora, ou a lança para fora. Por que que ele teria que ter 72 flechas? Porque são os 72 anjos cabalísticos. Então, ele teria aqui Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, cuidando de você. Ou por que que ele teria 78 flechas? Porque seriam as 78 cartas do tarô. Mas se não tem esse significado, porque daí também teria todo esse significado. Você está protegido nos 22 arcanos maiores, em terra, fogo, água e ar. Você está protegido do número 1 ao número 10, em rei, rainha e valete. Mas digamos que não tem 72 ou 78 flechas. Mesmo assim, você tem toda uma guarda ao teu redor, te, te protegendo do quê? De entrar. De entrar o quê? Entrar a influência do outro. Entrar a influência do outro. Desimpregnador. Precisa colocar o testemunho no decágono antes do desimpregnador? Olha, essa discussão eu também já vi. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. O desimpregnador, em geral, gráfico que já tem um decágono no meio, você não precisa colocar o testemunho no decágono. Você não precisa limpar o que você está pedindo para limpar. Se a função do gráfico é limpar, isso já está incluso no gráfico. Então, você não precisaria passar ele por um decágono. Nós aprendemos a fazer isso, por quê? Porque, por cultura, é muito mais fácil eu ensinar você a passar todos os testemunhos para o decágono do que eu ficar te ensinando quais são os gráficos, que por acaso é uma exceção, e você não precisaria passar no decágono. Mas os gráficos que já têm um decágono dentro, você não precisa passar o testemunho no decágono. E daí o que, que ele vai fazer? Limpar você da influência externa. Qual a influência externa? Por exemplo, você pode exatamente colocar aí para trabalhar suas limitações, trabalhar as suas crenças, trabalhar os seus medos. E você está fazendo uma desimpregnação aqui que é leve. O desimpregnador, ele te desimpregna da sociedade, ele te desimpregna principalmente do tio, da tia, do sobrinho, da ele te desimpregna do ele te desimpregna do geral, ele não é tão focado assim no karma, ele não é focado na magia, ele não é focado nisso. Nós estamos falando até agora, nesse gráfico, do aqui agora. Então, ele te desempregna do quê? Do chefe, do namorado narcisista, do olho gordo, da inveja, da vizinha. Nós ainda não estamos entrando na magia. Nós ainda não estamos entrando na magia.
Deixa eu ver aqui. Perguntaram mais alguma coisa? Não, era só um excelente. E o nosso próximo gráfico? Vamos lá. Próximo gráfico. Selo de Salomão, gente. Selo de Salomão. Lembra? Eu vou desenhar para você. Aqui, ó. Vamos lá, pegar um negocinho e desenhar. Aqui é fogo, ó. Esse daqui é o fogo. Uhum. Essa aqui é a água. Então, aonde eu tenho uma estrela de Davi, assim, eu tenho fogo, eu tenho a água. Eu também tenho o ar, que faz esse corte aqui, e eu também tenho a terra, que faz esse corte aqui. Então, perceba que muitos gráficos de radiestesia são redundantes. Então, aqui de novo eu tenho terra, fogo, água e ar. Perceba que tudo é sobre magia, tudo é sobre terra, fogo, água e ar. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Quando eu faço essa suástica aqui no meio. O que eu estou fazendo? Eu estou pura e simplesmente torcendo aqui. Eu não estou fechando o fogo. Eu não estou fechando a água. Eu não estou fechando o ar. Eu não estou fechando a terra. Então, o que eu estou falando? Não é definido o seu karma. Eu estou falando, não está definitivo o quanto você sente. Não está definitivo o quanto você materializa. Não está definido o quanto você pensa. E não está definido por quê? Por causa desses 3 círculos. Daí nós estamos falando sobre livre-arbítrio. Não está definido no físico, não está definido no mental e não está definido no emocional. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo o livre-arbítrio para a pessoa. Eu estou falando, você não tem esse destino. Então, por isso que ele é utilizado para quebrar magia. Porque você envia uma magia para o outro, como é que você envia uma magia para o outro? Pela terra, pelo fogo, pela água e pelo ar, eu determino que fulano não vai ter cabeça, fulano não vai ter namorada, fulano não vai ter emprego. O que esse gráfico fala? Nada disso está definido. Está definido o quê? A proteção física da pessoa, primeiro círculo. A proteção mental da pessoa, a proteção emocional da pessoa. Então, aonde que você coloca o testemunho? Aqui em cima da suástica, que não é uma suástica, é uma torção do destino que foi imposto para a pessoa. Então, também posso trabalhar aqui o quê? Alcoólatras. Posso trabalhar aqui fumantes. Posso trabalhar aqui depressivos, ansiosos, falando não está definido, porque o ansioso, ele sente muito, o depressivo, ele sente muito, então não está definido o teu emocional, não está definido o quanto você sente, não está definido o quanto você anseia, não está definido, drogado, não está definido o quanto você vai usar. Tenho 100% de resposta? Não tenho 100% de resposta, por quê? Porque às vezes existem pessoas que estão realmente na Terra
Fazendo o quê? Simbolizando esse arquétipo. Existe o arquétipo, sim, do traidor, do fumante, do bêbado, mas eu estou quebrando a potencialidade, no mínimo, a pessoa vai alterar isso quanto? O quanto for melhor para o físico, o quanto for melhor para o mental dele, o quanto for melhor para o emocional dele. Então, não é uma promessa de cura, mas é uma promessa de melhora. É um gráfico que nós utilizamos com ansiosos, depressivos, alcoólatras, com dependentes químicos. Renata, se serve para isso, serve para TDAH, serve. Se serve para isso, serve para autismo, serve. Não que eu esteja comparando o autista a um alcoólatra, mas que eu estou falando. O teu diagnóstico não está fechado e eu consigo melhorar isso o quanto? O quanto o teu corpo, o teu físico, o quanto o teu mental e o quanto o teu emocional me permitir. Você, no caso do TDAH, você pode colocar aqui um, um testemunho do tipo melhorar o máximo possível o quadro de TDAH, só assim, coloca a foto da pessoa que tem o quadro do TDAH. Autismo, autismo. Você pode colocar algo do tipo, tem autista nível 3, autista não verbal. Você pode colocar assim, melhorar de autista nível 3 para autista nível 2. Ou então, transformar de autista não verbal para autista com meios de comunicação. Não vai garantir que ele deixe de ser não verbal, mas ele vai encontrar como conseguir se comunicar com você. Ele vai conseguir meios, ele vai conseguir formas. Pode usar para quebrar a rigidez, sim. Do grau 1. O grau 1, ele é complicado, porque assim, o grau 1, ele é o mais complicado que tem, gente, porque assim, devia ter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Por exemplo, eu sou autista de grau 1. Só que alguém consegue enxergar um autista em mim? Só que eu sei as minhas características, eu sei as minhas manias, eu sei os meus tiques, eu sei os meus toques. Eu agradeço muito o meu parceiro, que inclusive não mora comigo, porque não altera o meu ambiente, e muito menos eu me integro no ambiente dele. Eu sei o quanto que eu tenho que ficar do meu jeito. Só que eu sou totalmente autônoma. Eu parei de falar sobre isso porque as pessoas pensam que se você é autista, você precisa de fonoaudiólogo, você precisa de psicólogo, você precisa de remédio, você precisa de psiquiatra, e não é isso. É eu perceber que eu sou o Sheldon Cooper, é eu perceber que eu sou aquele personagem, um personagem muito antigo do Jack Nicholson, de um filme, acho que era Melhor Impossível, o nome do filme, que ele é metódico. Eu já falei várias vezes para vocês, eu sou totalmente metódica. Se você quebrar o meu método, eu volto para casa e choro. Eu não sei lidar com coisas como, por exemplo, trocar de padaria. Eu não sei lidar com coisas como trocar de restaurante. E se algo novo me é apresentado, eu, assim, assim, assim,
assim, voltarei no mesmo lugar, pedirei o mesmo prato que me foi apresentado, que eu não sei lidar. Então, assim, só que ao mesmo tempo é colocado no mesmo bolo de pessoas muito mais complicadas do que isso. E daí as pessoas chegam e falam, o autismo antigamente não existia. Como que não existia? Existia o tio que não prestava para trabalhar e deixa no cantinho dele, ninguém entende, só não deu certo. Todo mundo tinha um tio assim. Todo mundo tinha um parente assim. É o isoladão. É o que não socializa. É o que ninguém entende. Quem que eram esses, gente? Os autistas. Então, assim, tem o meu déficit de atenção. Eu sei que eu tenho que lidar com a minha dislexia. Quando chega nesse horário, eu já estou trocando palavras. Só que se eu não falar para ninguém, ninguém percebe. Então, o problema do autista nível 1 é que ele pode ser simples ou ele pode ser infinitamente complicado. Ele pode ser simples ou ele pode ser infinitamente preocupado. Mas o problema é exatamente a Arlete está falando, o nível de estresse, a insônia. Aconteceu alguma coisa no seu dia que você não dorme a noite inteira, nem com melatonina, nem com o mais forte dos calmantes você vai acalmar se quebrou alguma coisa no teu dia. Complicado, né? Então, assim, o nível 1, ele é muito sutil e ele é muito complicado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que todo mundo vai falar, você não é. Você não é porque você se vira, você não é porque você lava a louça, você não é porque você casa, mas você é complicadíssimo, você é um ser complicadíssimo que nem todo mundo entende. Terror, né? Dá para fazer parar de beber. Me disseram que eu não tinha TDAH porque eu escrevi o projeto do meu TCC. Só que o seu hiperfoco pode fazer você escrever 40 páginas num dia, o que não quer dizer que você não tenha déficit de atenção, né? E aí, se você tiver déficit de atenção, mas você tiver hiperfoco, você senta e escreve numa taladada só. O nome dos gráficos, bom, até agora, vamos voltar para os gráficos. Até agora, nós mostramos aqui até agora foram Cruz Ansata, Yoshua, Desimpregnador e Selo de Salomão. Vamos andar mais um gráfico. Esse daqui é um escudo, gente. Esse daqui é um escudo. Eu fico muito pé da vida quando vocês querem usar um gráfico de proteção, e para você usar um gráfico de proteção, você pega logo o quinto selo de Saturno da magia salomônica. Gente, aqui eu tenho 6 lados. Por que ele tem essa bolinha aqui? Ele tem essa bolinha aqui porque ele tem norteamento, porque ele também é colocado norte-sul. Porque é diferente os lados. Então, aqui é norte-sul. Uma ponta vai para o norte, uma ponta vai para o sul. Aqui eu tenho a cruz. Aonde eu tiver a cruz, eu tenho fogo, eu tenho água, eu tenho a terra e eu tenho o ar. E eu tenho aquelas 4 letras hebraicas. Então, aonde eu tiver uma cruz, eu sou protegida pelos 4 elementos. Aonde eu tiver 6 pontas, de novo aqui para ser bem redundante, eu vou ter aqui a estrela de Davi, ó.
Então, a redundância da redundância, aqui eu estou o tempo todo falando que você está protegido por terra, fogo, água e ar. Estou falando que você está protegido por terra, fogo, água e ar. De novo, aqui nos níveis, primeiro nível, você está protegido no seu físico. Segundo nível, mental, emocional, astral ou espiritual. E aqui eu tenho mental superior. Uma coisinha assim, 5 níveis de proteção diferente. Esse daqui eu não conto, porque esse daqui é o da formação da cruz. Ao mesmo tempo, aqui também significa primavera, verão, outono e inverno. O que quer dizer que aqui eu estou quebrando um ciclo. Eu estou quebrando um ciclo. Então, isso daqui quebra um feitiço feito há muito tempo. Isso daqui quebra um ciclo repetitivo. Isso daqui quebra aquela minha falta de sorte. Isso daqui quebra. Eu já vejo pessoas falando: toda terça-feira me acontece isso. Toda terça-feira eu tenho dor, porque toda terça-feira eu faço academia. Mas, mas faz parte. Mas tem gente que chega e fala para mim: mas toda quinta-feira eu encontro aquele bendito vizinho fofoqueiro, ele fica de olho em você, quebra o ciclo. Uma vez por ano eu pego gripe, quebra o ciclo. De 7 em 7 anos eu vou à falência, quebra o ciclo. Se quebra ciclo, quebra magias antigas. Então, é um escudo de proteção em terra, fogo, água e ar, que procura o que está te atacando no tempo e que dá vários níveis de proteção, inclusive um nível que nós chamamos de astral. E quando eu entro nesse nível astral, eu deixo de falar de pessoas, para falar de criaturas. Se eu estou falando de criaturas, então isso daqui, gente, pode muito bem quebrar aquele negócio que fala, mas isso daqui foi feito com Exu. Ah, mas isso aqui foi feito com Daemos. Ah, mas isso aqui foi feito com um servidor do caos. Se eu entrei no nível astral, eu quebro isso também. Então, esse é um gráfico muito poderoso. Muitas vezes não tem por que você recorrer a um pantáculo de magia. Eles são muito impressionantes, mas coisas simples também funcionam. Vamos falar sobre isso. Então, esse é um gráfico muito poderoso, pouco usado, muito tradicional, gente, tradicional, usado pelos irmãos Cervantes, usado, pega um nome famoso da radiestesia, usou esse gráfico, porque é um dos mais antigos. Atualmente está muito na moda pegar o gráfico, pegar o pantáculo da magia salomônica e utilizar de gráfico. E muitas vezes a pessoa chega e fala: olha, acabei de inventar um gráfico de proteção. E eu olho assim e falo: por que, que é que você não usou escudo? Como que você coloca a foto no meio? A foto vai aonde? Nesse espaço aqui, ó. A foto, ela vai ser colocada aqui. Pode ser colocada com um pedido ou não. Pode ser colocado com um pedido ou não. Você pode usar quando você se sente atacado, mas você não sabe por quê.
Você pode usar, exatamente, ele não quebra ciclo. Por que que vocês usam o gráfico de proteção só para correção? E se eu começar a usar quando aquele chefe começou a pegar no meu pé? Então, quem falou aqui do TCC? Então, quando estou perto do meu TCC, eu sei as perguntas que vão me ser feitas, eu sei a pressão que eu vou passar, eu sei qual é o ciclo que eu vou quebrar. Eu sei que se eu fizer esse TCC e pegar esse mestrado, ou pegar esse doutorado, todo mundo vai ficar com inveja de mim. Então, eu uso antes. Eu posso usar o escudo antes. O nome desse gráfico é escudo. Escudo. Semelhante ao escudo e também muito tradicional, eu tenho aqui o losango. Losango. Aqui eu tenho um adendo. Esses detalhes que você tem que entender qual que é o gráfico que você deve usar. Porque esse daqui, vamos lá, cadê o, esse é o losango. Aqui. Isso daqui, no meio, é o símbolo astrológico do Sol. Então, você tem que reconhecer. Tem gente que escolhe o gráfico que vai ser usado com pêndulo. E tem gente que escolhe o gráfico que vai ser usado pela função. Então, entenda que esse é o símbolo astrológico do Sol. Se é o símbolo astrológico do Sol, você tem que analisar quando que você deve usar esse gráfico. Esse gráfico, ele tem que ser utilizado toda vez que o teu Sol estiver sendo embaçado, quando você não estiver aparecendo. Então, você quer aparecer. Então, assim, não receba promoção. Não sou visto na empresa. Nossa, estou sendo atacado. Eu não estou tendo o destaque. Trabalho com discurso. O outro sempre se dá melhor do que eu. O seu sol está sendo embaçado. Quando você percebe que o seu sol está sendo embaçado, aí você usa o losango, que tem aquela velha fórmula. Qual que é aquela velha fórmula? Da cruz no meio. Então, de novo, vamos lá para a redundância: terra, fogo, água e ar. Então, terra, fogo, água e ar, só que eu tenho que chamar a atenção. Eu tenho que chamar a atenção. Então, eu estou sendo protegida em terra, fogo, água e ar, mas eu tenho que chamar a atenção. Aquele vendedor que está percebendo que ele não está vendendo. A pessoa entra na loja e na hora dele não compra. Na hora dele não compra. Então, você usa o sol no meio do gráfico, para quê? Para você ter uma solarização. 1, físico, 2, emocional, 3, mental, 4, espiritual. 4 níveis de proteção e solarização. Solarização para que eu seja visto pelo meu chefe, pelo meu cliente, pelo meu marido. Casamento tá ruim. Meu marido só vê a mãe, só vê a irmã, não me vê. Não olha para mim, não olha para os filhos. O que você vai pedir? Solarização. Aqui, quando você põe o seu pedido, também muito bom esse gráfico para você conseguir uma meta. Então, você precisa que seja dado destaque a isso. Então, conseguir novamente. Por que não usar para aquela cirurgia que você precisa? Cirurgia que eu preciso no quadril
com implante, com colocar prótese no quadril, o médico não está te vendo, a Secretaria de Saúde não está te vendo, não está te vendo por quê? Pode ser que não esteja te vendo por causa de um olho gordo, por causa de uma inveja, por causa de uma vizinha que conjura, fulana não merece de jeito nenhum, onde já se viu? Está reclamando à toa. Então você usa o losango para quê? Para ser solarizada. A grande diferença dele é a solarização. É o nível de destaque que ele coloca o seu caso. Então você tem que entender que o sol no meio vai puxar a sua ficha para frente, vai te dar a solarização. É essa a diferença desse gráfico. E assim você vai entendendo qual é o gráfico que você precisa usar e qual que é o gráfico que você não quer usar. Então, por exemplo, você pode colocar um gráfico, eu prefiro dar uma sumida, que aparecer, moazinha já aparece demais. Então, um gráfico com sol no meio, talvez seja bom. Opa, vou até perguntar aqui. Oi, fazer para o evento do dia 21/6, momento propaganda, que vocês não estão vendo que eu vou ter o evento. Vou botar no sol o meu evento para vocês verem que eu tenho que fazer. Gente, estou brava com vocês. Estou brava. 1.000 alunos. 1.000 alunos. Eu falei, colocar 50 gatos pingados no auditório vai ser fácil. E vocês, não, não sei, sei lá, ainda não fiz a inscrição, vou deixar para mais em cima. Ô, gente, coloca a foto no meio, coloca a foto no meio. Aí, pessoal, eu vou deixar para em cima do evento. E eu assim, ó, vocês pensam que eu não fico tensa? Eu tenso olhando assim, pensando, puta que pariu, cadê os meus 50 alunos? Eu fico brava com vocês, gente. Eu fico brava com vocês, porque exatamente aquele meu nível de autismo. Você sabe qual que é um grande problema? Eu estou brava com vocês, eu já falei em outra aula. Que vocês falam, Renata, faça isso que nós vamos. Eu imagino todo mundo de mãozinha dada indo. Então, estou brava com vocês, na verdade, desde o ano passado, da Mystic Fair, que vocês falaram, vamos fazer caravanas, vai ter gente do sul que vai vir para a Mystic Fair. Vocês não imaginam, eu fico que nem o Lino do Snoopy, eu fico que nem o Minduim, eu fico assim. Eu fico toda feliz. E daí vocês, não, meu marido torceu o pé, meu filho vomitou no tapete. Não deu. Coisas sobre Renata sendo reveladas agora. Vamos lá para os gráficos. Então, esse gráfico, ele inclui a solarização. A grande característica dele é a solarização. E daí nós vamos ter o escudo mágico. Esse daqui, gente, ele é um upgrade do anterior. Ele é um losango, ele já deixa tudo claro aí. Ele é mais redundante do que redundante. Ele é um gráfico anti-magia. Ele é um gráfico bem específico, quando você sabe que foi feito magia, feitiço, trabalho para você. Ele foi feito para quebrar magia, feitiço, trabalho. Ele já deixa bem claro aqui que ele tem sim o losango, ele tem as 4 letras hebraicas. Se aqui é o fogo e aqui é água, sempre não esqueçam, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o gráfico tem indicação norte-sul. Ele tem indicação norte-sul. Vamos lá. Peraí. O que eu estou fazendo aqui?
Era outra coisa que era para eu compartilhar com vocês. Vamos lá pro screen. Ah, tá, é exatamente isso, aquele tá aqui. Gente, que dificuldade de compartilhar aqui, ó. Vamos lá no gráfico correto. Foi um arquivo que eu enviei para mim mesma para poder mostrar para vocês. Então, nós estamos aqui no escudo. Se ele tem essa indicação, então ele tem norte e ele tem sul. Ele tem norte, ele tem sul. Se ele tem norte, ele tem sul, ele tem aqui o pentagrama no meio, com a ponta para cima, que não pode ser invertida, ele está trabalhando com energia astral. Está trabalhando com energia astral, está trabalhando com anjos. Está trabalhando com anjos. E o que, que ele tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomes em hebraicos de capacidades, potências ou anjos. É um gráfico positivador. Por que, que eu falo que ele é positivador? Exatamente porque ele está pro astral. Muito bom, principalmente quando você sabe que se trata de magia negra. Porque ele trabalha muito com o conceito de bem e de mal, gente. Ele claramente trabalha com o conceito de bem e do mal. Se eu estou trabalhando com o conceito astral, anjos, letras hebraicas, nomes de anjos ou de potências, pentagrama para cima, eu estou trabalhando o quê? Cabala. Estou trabalhando cabala. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 círculos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 círculos de proteção. E daí, esses 4 círculos de proteção estão mostrando que a proteção é astral e a proteção é telúrica. 4 círculos abaixo e acima. Então, embora a energia seja astral, aqui eu tenho preocupação com o mundo espiritual, e preocupação com o mundo físico. Então, esse gráfico, sendo um gráfico de quebra de magia negra, trabalhando com energia astral, trabalhando com energia de anjos, trabalhando com letras hebraicas, pedindo a quebra de tudo aquilo que atrapalha a tua mente e atrapalha o teu corpo, inclusive os seus bens materiais. Então, ele é um gráfico muito completo. Ele vem para você, tanto com conceitos do tipo vou limpar a sua saúde, como, por exemplo, coisas do tipo vai parar de quebrar o teu carro, vai parar de ser prejudicado no trabalho. Por quê? Porque ele tem os círculos de proteção astral e físico. Principalmente para ser usado quando você souber que tem uma magia negra. Magia negra tradicional, gente. Ah, foi colocado um negócio, não importa se foi o mago cerimonial, se foi o pai de santo, é aquela coisa tradicional. Matou o bode, matou a galinha, foi feito à noite, as velas eram pretas, a pessoa, você falou, vou te derrubar. Qual é o gráfico que você vai usar? Esse daqui. Esse daqui, o escudo mágico.
Deixa eu ver. Tá. Share screen, vamos lá, vamos. Próximo gráfico, limpou o escudo. Eu faço assim, eu saio e entro de novo, que é para limpar o desenho. E vocês perguntaram sobre esse, gente. Esse daqui se chama quebra de karma. Quebra de karma. Antimagia também é um nome que ele é encontrado. Você encontra ele na internet como antimagia ou quebra de karma. Na verdade, ele é um selo de Salomão dentro de um desimpregnador. Dentro de um desimpregnador. Ele se propõe a quebrar o que está dentro de você e o que está fora de você. Ele se propõe a fazer aquela coisa. Se quando eu estou usando este daqui, eu estou desimpregnando você do quê? Do outro. Da tia, do primo, do sobrinho, do olho gordo, da inveja, do parente. E quando eu estou usando esse daqui, eu estou mudando o quê? Resumindo bem, eu estou mudando a tua sorte. Então, quando eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando a tua sorte e o que foi mandado para você. A tua sorte e o que foi mandado para você. Então, ele é chamado de antimagia e ele é chamado de quebra de karma também. Por quê? Então, por exemplo, eu usei o exemplo do karma da minha família. Então, eu venho com essa mãe, com esse pai, com esse irmão. Eu mudei muito a forma com a qual a minha mãe me tratava. Então, eu tive que mudar aqui. Caramba, volta lá. O meu notebook resolveu não colaborar aqui. Vamos lá. Ele é lentinho, gente. Tenham paciência. Então, por exemplo, eu mudei a minha relação com a minha mãe. Como que eu mudei a minha relação com a minha mãe? Então, aqui dentro, eu tenho que mudar a forma com a qual eu vejo ela e a forma com a qual eu reajo e ela age comigo. Por quê? Porque é uma repetição. Então, aqui dentro, ele está trabalhando essa repetição. Aqui fora, ele está trabalhando a invasão. Então, para quebrar um karma, eu tenho que quebrar a visão que o outro tem de mim e a visão que eu tenho de mim. Eu tenho que transformar, então eu junto esses dois gráficos. E também é um anti-magia, porque a magia é feita em cima de uma situação. Grave isso, toda magia é feita em cima de uma situação. Toda magia é feita em cima de uma situação. Quando eu uso o selo de Salomão aqui, que eu quebro, torço, inverto a situação, e eu uso o desimpregnador, que eu desempregno a situação, eu quebro a magia. É uma outra forma de usar um anti-magia. Renata, eu estou em dúvida se eu uso esse ou se eu uso esse. Daí você pergunta para o pêndulo. Daí você pergunta para o pêndulo. Tetragramaton. Tetragramaton. É um dos selos mais fortes inventados sobre magia, extremamente redundante. Ele várias vezes fala a mesma coisa. Várias vezes ele demonstra a mesma coisa. Deixa eu ver aqui quais são as questões. No caso de uma irmã invejosa que fica tentando saber a vida e quando sabe as coisas vão para trás. Sim, nesse caso aqui,
pode ser usado esse daqui. Combina perfeitamente. Por quê? Imagina assim, quando você era criança, o teu karma era ter essa irmã. Então, aqui, nós trabalhamos com esse karma. Só que ela não tem que agir assim depois da vida adulta. Ela tem que cuidar do dharma dela. Mas você também precisa se desempregnar dessa visão que você tem da sua irmã. Porque se a sua irmã para você sempre for isso, ela sempre vai ser isso. Por isso que ele quebra o karma. Porque ele quebra tudo que te liga a essa irmã, mas ele também quebra tudo o que você acha sobre ela e ela acha sobre você. Então, ela passa a agir de outra forma. É um exemplo perfeito do uso do quebra de karma ou do quebra de magia. Tetragramaton, extremamente redundante, um gráfico muito completo, mas bem redundante. Por que eu falo que ele é redundante? Porque aqui, ó, ele trabalha o 1 e o 2. O 1 e o 2 significa 3. Então, aqui ele também está trabalhando o triângulo. E ele está trabalhando o número 3. Ele tem o 3 aqui. Aqui ele trabalha 1, 2, 3. Qual seria o próximo número? O 4. O 4. Então, aqui, escondido, eu tenho um quadrado. Ao mesmo tempo, aqui eu tenho o mago e a sacerdotisa, porque eu tenho o 1 e o 2. E aqui eu tenho o 3, que eu tenho o mago, a sacerdotisa, e a imperatriz, que é aquela que cuida de toda a família. Aqui eu tenho o símbolo de Júpiter, pedindo para eu ter sorte. Em ambos os meus braços aqui, eu vou ter o símbolo de Marte, à direita e à esquerda, o deus da guerra me protegendo. Em ambos os meus pés, eu vou ter aqui Saturno. E por que eu vou ter Saturno aqui? Para eu saber o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Então, aqui eu tenho certeza. E aqui eu tenho a agressividade necessária para alcançar o que eu quero. Então, veja que é um gráfico muito útil para você falar: eu vou conseguir, não importa o que tente me impedir. Aqui eu tenho copas, aqui eu tenho paus, aqui eu tenho espadas, e aqui eu tenho ouro. Eu tenho os 4 naipes do tarô, então eu tenho terra, fogo, água e ar. Eu tenho terra, fogo, água e ar. Então, novamente, pelos quatro elementos, eu vou conseguir o que eu quero. É um gráfico de realização. Basicamente, ele é um gráfico para ser usado quando você quer atingir uma meta e não quer que ninguém te pare. Aqui eu tenho o Sol e aqui eu tenho a Lua. Então, pelo consciente e pelo inconsciente, eu vou conseguir o que eu quero. Pelo consciente e pelo inconsciente, eu vou conseguir o que eu quero. Aqui eu tenho o nome Yahvé, que é Deus. E aqui eu tenho Gabriel, Rafael e Miguel. Eu tenho os 3 anjos mais citados na Bíblia e os anjos do Senhor me protegendo. Aqui eu tenho o caduceu de Mercúrio, falando que a minha meta é evolutiva, tirando de mim todo o karma. Então, não importa o que eu fizer,
a minha meta é evolutiva. Então, se eu tiver que atacar Cid Moreira para conseguir o que eu quero, é uma meta evolutiva. Eu estou fazendo isso não porque eu sou contra ele, mas porque é uma meta evolutiva. Então, eu estou falando pelo mago que eu sou, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E aqui eu tenho o olho esquerdo e o olho direito de Horus, ambos os olhos, falando, eu vejo o quê? Eu vejo o mundo físico e eu vejo o mundo espiritual. Então, esse gráfico, ele foi feito para você atingir uma meta com o apoio dos 4 elementos, com o apoio de Deus, com o apoio de anjos, arcanjos e a outra e anjos, arcanjos e eu não lembro o nome da outra hierarquia, mas são as 3 hierarquias angelicais que cuidam do ser humano. Com o apoio de vários planetas, fazendo com que você tenha sorte, lute pelo que você quer e tenha certeza do que você está fazendo. Então, ele é um gráfico para você não ser parado, para você fazer o que você tem que fazer. Ao mesmo tempo que ele quebra magia, ele quebra magia. Ele quebra feitiço, ele quebra feitiço. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, você pode usar para um estado de insegurança máximo. Tem coisa que a gente não tem segurança para fazer. Você pode usar para umas coisas práticas, por exemplo, já perdi 3 vezes repeti 3 vezes a prova de autoescola. Pode usar. Por Marte, por Júpiter, por Saturno, pode usar. É evolutivo, que você alcance o que você tem que alcançar. Então, coisas que você tem o conhecimento, mas que são competitivas, é principalmente para competições entre magos. Perceba que a raiz dele é feita porque você tem que se mostrar no mundo e você tem que competir e o outro vai te atacar. Então, pode ser usado num vestibular, pode ser usado num vestibular, pode ser usado num concurso público, num CRM, numa OAB. Se é difícil para você, você pode usar o tetragramaton. Ele foi feito para quebrar magia? Sim, mas entenda que ele foi feito para elevar você. Ele foi feito para elevar você. Ele foi feito para você se sentir divino. Ele foi feito com o caduceu de Mercúrio. Ele foi feito para você alcançar uma meta dos deuses para você ter uma elevação física ou espiritual mais evolutiva. Então, quantas vezes que nós temos medo de uma evolução? Pode, coragem para tirar cartas, coragem para abrir uma loja. Por quê? Porque você tem medo da concorrência, porque você tem medo de não ser aceito, porque você tem medo de ir à falência, porque a sua loja vai ser uma loja numa galeria de 50 lojas. Então, o tetragramaton, ele faz esse pulo evolutivo para você. Inclusive, você pode abrir a loja e colocar o tetragramaton como adesivo na frente da tua loja, para o teu enfrentamento diário. Para o teu enfrentamento diário, porque você mata um leão todo dia. Todo dia você olha assim e fala, eu vou ter coragem. Por isso que muito advogado usa na porta, muito dentista usa na porta, muito médico entra na porta, usa na porta, porque você vai matar um dragão por dia, você vai olhar assim e falar, não posso errar no meu intuito, porque existem outros 500 magos tão capazes quanto eu, então eu vou usar o tetragramaton. Então, ele é de ataque e ele é de proteção. Ele é de quebra de olho gordo, quebra de magia,
quebra de má intenção direta de quem? Do teu concorrente. Ele trabalha com a sua concorrência. A sua concorrência é tão forte quanto você, mas por Júpiter, que está na região da testa. Por Júpiter, eu preciso ter sorte. Pelos meus braços, Marte, eu preciso ser mais agressiva que os outros. Pelas minhas pernas, Saturno, eu preciso ter o pé no chão. Então, o Tetragrammaton, ele é anti-magia, ele quebra feitiços, mas ele também é muito prático para inseguranças, para medos. Ele também pode ser usado num sentido muito mais prático. Então, ele é muito popular, muito popular. Esse daqui, gente. Qual que é esse? Choque de retorno. Choque de retorno. Choque de retorno, ele é mais do que um gráfico, ele é para enviar de volta. Ele foi feito para enviar de volta. Ele é um pantáculo que foi transformado para medo de dirigir. O tetragrammaton você pode usar para medo de dirigir. É uma evolução sua. É evoluir em um assunto. Você pode usar o tetragrammaton. Ele tem uma oração. Aqui, ó, essa cruzinha aqui, vamos lá. Como é que é? Não. Cadê o nosso fazedor de risquinhos aqui? Às vezes eu acho, às vezes eu não acho. Aqui. Aqui, essa cruzinha indica um sinal da cruz que você faz para iniciar e para terminar a oração. Então, aqui eu tenho uma oração. Eripeme Domine. Domine no sentido de Senhor Deus. Eripeme Domine. Eripeme. Eripeme, proteja-me, Senhor, proteja-me. Do quê? Ab homine malo. Avero. Da maldade dos homens que não falam a verdade. Ab homine malo. Dos homens maus. Vero inique. O que não falam a verdade. Inique, de faltar com a verdade. Vero é o verdadeiro. Inique é a mentira. Então, eripeme domine. Proteja-me, Senhor. Proteja-me, Senhor. De quê? Ab homine malo, dos homens maus. Vero inique, daqueles que falam a mentira. Eripeme, quer dizer, protege-me novamente. Então, eripeme domine ab homine malo avero inique. Eripeme é uma oração em latim. É uma oração em latim pedindo que seja devolvido tudo que foi enviado para você. Aqui eu tenho quadrado, onde eu tenho quadrado, a gente discute de novo: terra, fogo, água e ar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis de proteção. Aqui eu entro com sânscrito, gente. Então, esses 7 níveis de proteção, na verdade, ele é uma piramidezinha, assim, ó. Ele é uma piramidezinha. Quer dizer, aqui vai ficar bem mal desenhado. Ele é meio tridimensional. Na verdade, aqui eu vou colocar o meu testemunho, que eu estou colocando em cima, no topo de uma pirâmide tridimensional, com uma letra sânscrita de proteção e com 4 vezes o tridente de Shiva. 4 vezes o tridente de Shiva, que vai fazer o quê? Vai devolver o que foi enviado para você. Então, eu estou misturando 2 culturas muito fortes, uma que é a cristã, que é o latim, que eu estou fazendo
Então, assim, então veja bem aqui. Ele te protege da maldade. Ele te protege da mentira. E ele traz a verdade. Então, se eu quero que seja descoberta a verdade sobre alguma coisa, é esse o gráfico que eu uso. Esse é o gráfico que eu uso em uma situação que foi falada uma mentira sobre mim, que foi jogada uma inverdade, que uma pessoa má falou uma mentira e eu quero que a verdade venha à tona. Essa pessoa fez o quê? Que eu perdesse o meu lugar no topo da pirâmide, fez com que eu caísse. E eu estou pedindo justiça para que seja devolvido o meu lugar de destaque. Então, esse é o gráfico também que eu vou usar quando eu quero que algo seja descoberto. Então, eu posso colocar aqui no meu pedido que seja descoberto que Maria de Fátima é o personagem ruim da novela. Eu posso colocar aqui no meu pedido que seja descoberto que Odete Reutemann fez aquela fraude e por isso eu perdi o emprego e colocar a minha foto em cima, porque ele é um gráfico de devolução, mas acima de tudo, ele é um gráfico de combate à maldade e combate à mentira. Então, ele é o gráfico que traz à tona, por Deus, cristão todo-poderoso, e por Shiva, as mentiras que foram faladas sobre você. Pode usar em processo judicial, sim, principalmente pode usar, porque em tudo que envolve mentira, você pode usar esse gráfico. E ele faz a inversão. Ele é o quê? Choque de retorno. Então, ele inverte aquilo que foi enviado para você. Ele é o gráfico de inversão do que foi enviado para você. Vamos lá. Depois desse daqui, eu tenho este daqui, que ele é um pantáculo. Ele é chamado de gráfico de feitiço e feiticeiro. Gráfico de feitiço e feiticeiro. Mas ele não é um gráfico, gente. Ele é um pantáculo. Ele foi popularizado como gráfico, mas ele tem um modo de utilizar um pouco diferenciado que vocês precisam aprender. Aqui eu tenho a lua, mas a lua está dentro de um sol. Eu tenho a lua e o sol. Aonde eu coloco a minha foto? Onde eu coloco a minha foto. Aqui, peraí. A minha foto eu coloco aqui, ó. Eu não sei se vocês estão usando esse gráfico certinho. Aqui eu coloco a minha foto. Porque é sobre o Sol e a Lua. Então, é sobre consciente e inconsciente. Eu quero quebrar essa influência consciente e inconscientemente. Se eu souber quem é o meu inimigo, e se eu sei, ai meu Deus do céu, que saco. Quem está me atacando de novo é a minha sogra. Eu coloco aqui onde está escrito inimigos, eu coloco o nome do inimigo ou o que está me acontecendo. É um pouquinho diferente esse gráfico. Por quê? Porque ele não é um gráfico, porque ele é um pantáculo. Então, como ele é um pantáculo, ele tem um outro tipo de uso. Aqui é onde eu coloco o quê? A minha foto. Foto testemunho, podia ser fio de cabelo,
pode ser meu nome completo, com data de nascimento, em cima do sol e da lua, para que seja quebrado no consciente e no inconsciente o quê? Aqui, se eu souber quem é o meu inimigo, eu coloco o nome do meu inimigo. Quebrar e o Alessandra Gregório, né, advogada que me sacaneou. Ou então, se eu não sei, eu coloco aqui o que está me prejudicando. O processo injusto, ou eu coloco o que está me acontecendo. O que está me acontecendo? Estou ficando muito doente. Por quê? Porque a doença é meu inimigo. Porque o processo é meu inimigo. Porque não consigo namorado de jeito nenhum. A solidão é meu inimigo. Então, aqui, o pantáculo, eu tenho uma forma diferente de trabalhar com ele. Ah, Renata, o que quer dizer Onaim persinox otari? Não sei. Dona Renata não sabe de tudo. Dona Renata não sabe de tudo. E esse é um pantáculo de magia utilizado por gráfico. Então, ele tem uma maneira diferente de ser utilizado. Em cima do Sol e da Lua, eu coloco o meu testemunho para que seja protegido o meu consciente e o meu inconsciente. Em cima da onde está escrito inimigos, eu coloco ou o nome do meu inimigo, que tem que ser anulado, o que vai acontecer com ele? Não sei, amor. Não sei. Não sei. Aliás, pode acontecer coisas simples. Pode acontecer coisa muito simples. Pode acontecer até o bem. Pode acontecer, gente. Já teve gente que me trouxe o seguinte retorno: a pessoa foi convidada para trabalhar em outro país, pegou, levantou a mudança e foi embora. Seu inimigo foi anulado. Não importa o que vai acontecer com ele. E não é, de novo, para a gente entrar em julgamento, como eu falo. Por quê? Gente, às vezes a pessoa é inimigo teu. Eu não gosto de você. Mas é um pai de santo amado por 50 filhos, que fez bem para os 50 filhos, que dá 30 cesta básica por mês. E aí? Ele tem aquele eguinho com você. O importante é ele sair da tua frente. O importante é ele sair da tua frente. Mas o gráfico mais destrutivo, com certeza, é o gráfico de feitiço e feiticeiro. Você coloca contra quem está te fazendo magia. O que vai acontecer com ele não é da tua conta. Sempre lembrando, aonde que você vai colocar o nome da pessoa, aonde está escrito inimigos. Aonde você vai colocar o teu testemunho, tua foto, tua data de nascimento em cima da lua. Esse daqui, gente, muito pouco usado e muito, muito, muito poderoso. O mantra da deusa Kali. O mantra da deusa Kali. Para quebrar tudo que está acontecendo de mal com você. O mantra da deusa Kali. Ele se chama Shin. Deixa eu ver se é o... Desculpa, deixa eu só ver no livro do Antônio Rodrigues, porque é um tal de Shin, Krim, Vrim, Vlim. Os nomes indianos são terríveis. É o Krim. 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 Mantra da deusa Kali. Lembrando que ela era a grande destruidora, a grande senhora da vida e da morte, o poder da criação e da dissolução. Você usa para quê? Para dissolver o problema, para o problema sumir.
para ter um corte definitivo de laços. Então, também é um gráfico de corte definitivo de laço. Para a pessoa sumir da tua vida. Sabe o namorado que nunca te larga? O vizinho que não te esquece? A pessoa que te perturba? Gente, tem gente que te persegue, te persegue. Um amigo meu estava aqui, me contou da filha dele, uma menina, que ele não sabe se é apaixonado ou não para a filha, desde o ginásio persegue a menina. Essa menina sofre bullying, essa menina é esquisita, e daí colou na filha dele. Foi para o colégio com a filha dele. Agora a filha dele vai fazer faculdade, está indo para a faculdade com a filha dele. Ele não sabe se a menina é lésbica, se a menina gosta da filha, se é obsessão, se é loucura, mas vai atrás. O que você usa para corte definitivo de laço? O mantra da deusa Kali, aquela que corta cabeças. Ex-marido que te persegue, move ação e quer discutir que é 3 xícaras para ele, 3 xícaras para você. O que você usa? O mantra da deusa Kali. Então, para que serve o CRIM? Para dissolver o problema. Para o problema ser dissolvido da tua vida. Para o problema ir embora da tua vida. Para esse problema não te perturbar mais. Também coloca o nome da pessoa, coloca o pedido, fulano de tal sumir da minha vida, não ver nunca mais. E coloca a tua foto em cima e pede para Deus, a Kali, cortar a cabeça da pessoa. Pode literalmente. Gente, é tudo simbólico. A pessoa não vai ser atropelada pelo metrô que vai cortar a cabeça dela. Parem de ter esses medos. Coloca lá o pedido, não é o mantra da deusa Kali? Pede o pedido. Deusa Kali, corte a cabeça de fulano, tire ele definitivamente da minha vida. O que vai chegar para o fulano é o que o fulano merece. Não quer dizer que ela vai cortar a cabeça dele. Não é assim. Não é literal. Então, use o CRIM. Deixa eu ver a pergunta. Ah, ainda lembro do dia que tinha um cara te perturbando, você chamou a deusa Kali e o querido caiu a escada e se machucou todo. Kali é maravilhosa. Porque vocês têm que entender que Kali é a força do amor que se transforma em ódio porque você está atrapalhando a pessoa amada. Kali saiu cortando cabeças para proteger a pessoa amada. Então, é aquela briga, é um mito indiano que muito pouco compreendido. No auge da fúria, a mulher se torna mais poderosa do que o próprio Deus, que é o marido dela, porque ele está em perigo. Então, ela se torna maior pela força do amor, ela se torna a maior destruição que existe. Então, você tem que entender que é a proteção do objeto amado. Então, pouca gente entende essa simbologia de Kali. Pouca gente entende essa simbologia de Kali. Então, Kali é maravilhosa para resolver algumas coisas. E por último gráfico, Tetrates. Tetrates. Alguém que invadiu a propriedade de alguém pode usar? Pode. Pode. Pode usar. Kali corta. Tetrates, gente. Tetrates. Vamos entender isso daqui.
É quase um quadrado mágico. É um triângulo mágico pitagórico. Um triângulo mágico pitagórico. Aqui eu tenho terra. Aqui eu tenho terra. Terra. Aqui eu tenho água. Aqui eu tenho ar. E aqui nessa linha toda eu tenho fogo. Então, aqui eu tenho Iavé. Iavé. Aqui eu tenho Ive. Ou I, A e o V mudo. I, A, o V mudo. Aqui eu tenho Ive. E aqui eu... aliás, aqui eu tenho IA. E aqui eu tenho só o I. Só o I. Mas eu tenho o princípio do fogo acima de tudo. O que acontece? Essas letras hebraicas aqui, juntas, é o 4, o 3, o 2 e o 1. Juntas, elas somam 10. Somam 10. Elas têm a soma do 10. Aqui, essas letras, então isso daqui é um triângulo mágico. Aqui, eu retiro a terra e deixo só a água, o ar e o fogo. E aqui a soma é 7. Também é um número considerado auspicioso na numerologia. Aqui eu retiro a água, deixo só o ar e o fogo, e eu tenho o número 3 em soma. Número 3. E aqui eu tenho no topo da pirâmide somente o número 1. Então, aqui eu tenho uma cadeia de sorte numerológica. Isso daqui é um gráfico pitagórico. Pitagórico, e ao mesmo tempo que ele é pitagórico, ele também é cabalístico. E ele é o quê? Um triângulo numerológico. Um triângulo numerológico que parte da vontade de materializar. O número 1 é a vontade. Para a materialização, para a estabilidade e para o controle material. Então, ele é um gráfico de magia, ele é um gráfico de magia, mas ele é usado quando você tem a desconfiança que alguém fez alguma coisa para você e você quer segurar a sua situação. Então, desconfio. Então, também pode ser usado assim no tipo, vou me separar. Antes que venha alguma demanda qualquer para mim, eu monto o tetrates. Vou desmanchar a minha sociedade. Antes que o meu sócio mande alguma coisa para mim, vou usar o tetrates. Vou ter que conversar com aquele pessoal tenso. Antes que eu seja atacado, eu vou usar o tetrates. Então, ele trabalha com a magia para que não seja perdido nada se eu for atacado, se eu estiver sendo atacado ou quando eu for atacado. Então, ele desmancha, mas ele também evita. Gráfico tradicional, posso colocar o meu testemunho em cima de qualquer local do triângulo. Ele é um gráfico tradicional, ele não tem a denotação de qual que é o lugar que eu devo colocar
o, o meu pedido. E é isso, gente. Como sempre, eu dou um chorinho, então eu falei que eram 10, mas eu acabei dando 11 ou 12 gráficos. Vou mandar o desenho de todos na comunidade. Todos os que foram enviados aqui, mostrados aqui, vão ser enviados no grupo. Deixa eu ver aqui. Uh, Espero que vocês tenham gostado. Mário que vai ficar feliz, que vai vender gráfico, vai falar, ô Renata, o que é que você fez aqui? Mas, gente, assim, se vocês perguntarem qual que eu acho mais interessante de usar deles, eu tenho uma preferência mesmo pelo de Kali. Eu acho ele bem interessante. Eu tenho esse ponto, eu não tenho medo da destruição alheia. Porque às vezes a destruição, às vezes é dissolução. Então, se a pessoa merece que seja só dissolvido o nosso relacionamento, eu vou para a direita, eu vou, por exemplo, eu moro aqui na Paulista, eu vou morar no Jabaquara e ela vai morar em Santana. Mas se a pessoa merecer a destruição, eu vou morar no topo da pirâmide, na cobertura, e ela vai para a rua. Mas é a justiça de Kali. É a justiça de Kali. Então, realmente, é o meu gráfico favorito.